Olá pessoal, na aula de hoje nós continuaremos resolvendo exercícios sobre o sistema de blocos referente à aula 11 da nossa apostila 3. No exercício 5 eles nos diz o seguinte: os blocos A e B a seguir possuem massas iguais a 4 kg e 6 kg, respectivamente. Entre o objeto e a superfície existe atrito. Adote G igual a 10 metros por segundo ao quadrado e considere que o μ estático é igual ao μ cinético, que vale 0,5. E ele fala o seguinte, no item A: desenhe as forças que atuam sobre cada objeto. B. Determine a força de atrito máxima que pode atuar sobre o bloco A. C. Qual é a força maior? Peso do B ou FAT, a força de atrito, né? A força-peso que atua no bloquinho B, ou a força de atrito que atua no bloquinho A. D. A força de atrito será maior, menor ou igual ao atrito máximo. Item E. Determine a aceleração do sistema. Item F, determine a tração do fio. E G, usando as equações da cinemática do movimento uniformemente variado e considerando que inicialmente o sistema esteja em repouso, calcule sua velocidade após 3 segundos. Bom, então nós vamos por parte. Primeiro a gente vai calcular e desenhar as forças que atuam no sistema. Primeiro eu tenho a força-peso do bloquinho A, vertical para baixo. Eu tenho a força normal, que atua sobre o bloquinho A, porque ele está em contato com uma determinada superfície. Tá? Normal para cima, peso para baixo, mesma intensidade de sentidos opostos, elas acabam se cancelando. Eu tenho um determinado fio, né, que liga o bloquinho A com o bloquinho B, portanto, eu tenho uma força de tração em cada extremidade desses bloquinhos. Outra coisa, eu tenho a força-peso que atua sobre o bloquinho B, puxando ele para baixo. Então, tenho o peso do bloquinho B. Então, eu tenho peso para baixo, tração para cima, elas não se cancelam, elas não se anulam. No bloquinho A, eu tenho a força de tração, que puxa ele para a direita, porém eu tenho a força de atrito. Ele disse que tem atrito com a superfície, que está na direção horizontal e sentido para a esquerda. Então lá no item B, ele fala para a gente calcular a força de atrito, né, que atua sobre o bloquinho A. Lembrando que as duas forças que atuam sobre o bloquinho A é a força de tração e a força de atrito. Se ele se move, é porque a força de tração é maior que a força de atrito. Nesse caso, o bloquinho B está puxando todo o sistema para baixo. Então, nesse caso, a força-peso do bloquinho B é maior do que a força de tração. Força de atrito do bloquinho A é o coeficiente, o μ, vezes a normal. O μ é 0,5 e a força normal é igual ao valor da força-peso, que nada mais é do que massa vezes a gravidade. A massa do bloquinho A, 4 kg, e a gravidade vale 10. 4 vezes 10, 40. 40 vezes 0,5. Eu encontro que a minha força de atrito no bloquinho A é igual a 20 newtons. E lá no item C, ele fala o seguinte: qual força é maior, o peso do B ou o FAT? Bom, eu preciso calcular a força-peso do bloquinho B. Peso do bloquinho B é igual à massa do bloquinho B vezes a gravidade. A massa do bloquinho B é 6 e a gravidade é 10. 6 vezes 10, 60 newtons. Portanto, a força de atrito que atua no bloquinho A vale 20 newtons e o peso no bloquinho B vale 60 newtons. Portanto, a força-peso que atua em B é maior do que a força de atrito no bloquinho A. Item E, ele fala para a gente calcular a aceleração. Primeira coisa, eu vou escrever, né, as equações para cada um dos blocos, para o A e para o B. Força resultante no A é igual à massa do A vezes a aceleração. A força resultante no A é a força de tração, que é maior, menos a força de atrito que atua no A, que é menor, que é igual à massa do bloquinho A vezes a aceleração. A mesma coisa, força resultante no bloquinho B é igual à massa no bloquinho B vezes a aceleração. A força resultante que atua no B é o peso do bloquinho B menos a minha força de tração. Tudo isso é igual à massa de B vezes a aceleração. E eu vou somar as duas equações. Tração menos o FAT do A é igual à massa do A vezes a aceleração. Peso do B menos a tração é igual à massa do B vezes a aceleração. Lembrando que essas acelerações são as mesmas porque eles estão acoplados. Tração menos tração se anulam. Então, eu tenho peso do bloquinho B menos o FAT do A, que é igual à massa do A mais a massa do B vezes a aceleração. O peso do B vale 60 newtons, menos o FAT, né, a força de atrito, sobre o bloquinho A, que vale 20 newtons, que é igual à massa do A mais a massa do B, que vale 10, vezes a minha aceleração. 60 menos 20, 40, que é igual a 10 vezes A.
Esse 10 ele está multiplicando, ele vai passar dividindo do outro lado. 40 dividido por 10, eu encontro uma aceleração de 4 metros por segundo ao quadrado. Lá no item F, ele fala para a gente calcular a força de tração que atua nos blocos, né, na corda ali entre os blocos. Então, eu escolho uma das equações, por exemplo, tração menos o Fat do A, que é igual à massa do A vezes a aceleração. A tração que eu quero encontrar, menos o Fat vale 20, a massa do A, 4, vezes a minha aceleração. A minha aceleração eu encontrei, que vale 4 metros por segundo ao quadrado, então eu vou trocar o A por 4. 4 vezes 4, 16, menos 20 passa para o outro lado, mais 20. 16 mais 20, eu encontro uma força de tração igual a 36 newtons. Então, esse é o valor da minha força de tração. E por último, ele fala para a gente calcular a velocidade após 3 segundos de movimento. Pela equação, a função da velocidade, eu tenho V, que é igual a V0 mais AT. A velocidade inicial é 0, ele estava inicialmente em repouso, mais a minha aceleração, que vale 4, vezes o tempo de movimento, que é 3 segundos. 4 vezes 3, eu encontro uma velocidade de 12 metros por segundo. Essa é a velocidade que o sistema irá obter depois de 3 segundos de movimento. E com isso, pessoal, nós finalizamos a correção desse exercício.